Boa tarde, ministros, colaboradores e colaboradoras, no programa divino correspondente a este tempo final, aqui presentes e em diferentes países conectados com esta reunião de ministros. Recebam todos minhas saudações. Também o missionário Miguel Bermudes Marim. Receba uma saudação de todo o meu coração. Vamos ler agora na Escritura, na carta aos Hebreus, capítulo 6, nos versículos 10 até o 12. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 10 ao 12. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. O nosso tema para esta ocasião é Conquistando as promessas de Deus com o amor divino. Queiram assentar-se. Tenham a bondade. Toda promessa de Deus a herda as pessoas crentes em Cristo pela fé, crendo nelas e colocando por obra o trabalho que tem que ser realizado. E se materializam essas promessas de Deus que estão assinaladas para o tempo em que a pessoa esteja vivendo. Para cada era, há promessas divinas que tinham de ser cumpridas. E quando o Espírito de Deus se manifesta em cada era, unge o mensageiro de cada era, lhe revela a palavra para essa era, e o mensageiro a fala, porque já se fez carne no mensageiro. Depois, quando a fala, se faz carne também no povo. E vão se cumprindo essas promessas que correspondem a esse tempo. E começam a ser chamados e juntados os escolhidos desse tempo. Onde? No corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. Aí onde Cristo está em Espírito Santo, se reproduzindo em filhos e filhas de Deus, por meio da sua manifestação em Espírito Santo, através do mensageiro de cada era, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. É por meio da sua igreja que Ele se multiplica em filhos e filhas de Deus, como o pai de cada família se multiplica em filhos e filhas através da sua esposa. Simples assim. Isso ocorre na esfera espiritual, que é a mais importante, onde obtemos o corpo teofânico angelical
que nós teremos por toda a eternidade. E para este tempo final, a segunda parte da redenção, que será a redenção do nosso corpo, onde obteremos o corpo eterno, imortal e incorruptível, glorificado e jovem como o corpo de Jesus Cristo, o qual é o corpo que Deus desenhou para nós desde antes da fundação do mundo, assim como também desenhou o corpo angelical que nós teríamos para toda a eternidade. Mas houve uma brecha depois da queda do ser humano no Jardim do Éden. E isso deu lugar para que nós viéssemos nesses corpos mortais, temporários, na permissiva vontade de Deus, e passássemos por essa experiência terrena. Passarmos por essa experiência terrena como todos os demais seres humanos. Porém, por meio do sacrifício de Cristo, somos redimidos e restaurados ao reino de Deus, nascidos no reino de Deus por meio do Espírito Santo, para vivermos eternamente com Cristo, no seu reino. A pergunta seria, se não houvesse sucedido o problema lá no Jardim do Éden, com Eva e Adão, pois desde aquele tempo, os primeiros filhos de Adão seríamos nós. Quando digo nós, todos os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde os apóstolos até hoje. Porém, recorde que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Assim que não importa se tenhamos aparecido no final. Nós éramos os primeiros no programa divino. E assim, para conquistarmos as promessas divinas, isso é pela fé, crendo nelas e trabalhando em torno dessas promessas, para que se tornem realidade, cada uma delas. E para isso, conhecemos quais são as promessas de Deus para o nosso tempo, porque não podemos trabalhar aventurando às cegas. Temos de saber em que e por que trabalhamos para Deus. Não estaremos trabalhando para Deus num programa que era para 2 ou 3 ou 4 mil anos atrás, de modo que não estaremos trabalhando para construir uma arca de madeira, conforme ao que Deus mostrou a Noé, porque isso não funciona para este tempo. Funcionou para aquele tempo, porque era a palavra prometida para aquele tempo, e tinha que ser realidade para salvar a Noé e sua família, as aves, animais e répteis que entrariam no novo programa divino, numa nova dispensação. O que funciona para o nosso tempo é a palavra prometida, o que está prometido para o nosso tempo. E o que funcionou para outro tempo era tipo e figura do que funcionará para o nosso tempo, no qual, pela graça de Deus, nos correspondeu viver. Não estamos conscientes ainda de 90% da realidade, porque dizem que a pessoa só tem 10% da parte consciente.
E se com tudo que sabemos, vimos na palavra de Deus, vemos que é grande e maravilhoso, como será? Os outros 90%? Mas não se preocupem, no novo corpo, no corpo glorificado, nós teremos 100% consciente do subconsciente, em palavras mais claras. Estaremos com as duas consciências juntas e, consequentemente, ao estarmos com as duas consciências juntas, estaremos conscientes do subconsciente. Ou seja, teremos o consciente e o subconsciente no nosso consciente. Vamos verificar tudo aquilo que está em Deus. Tem sido um mistério ter sido feito consciente por meio de Cristo, por meio do anjo do pacto, por meio do Espírito Santo, que é aquele que traz do Pai, de Deus, do que está oculto em Deus, e o traz, e o torna consciente para a raça humana. Porque ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, que é o anjo do pacto, Cristo, no seu corpo angelical, o qual traz de Deus para os seres humanos e torna conscientes do que antes não se conhecia a respeito de Deus. E o seu programa para toda a sua criação. As palavras de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 nos diz: capítulo 2 de Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo em diante, ele disse: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza. Ele tinha problemas de saúde, sobretudo a visão. Pois tem cartas onde ele disse: eu lhes escrevo com grandes letras. Vocês sabem que quem tem problemas de visão, quando escreve com letras que ele pode ler, letras grandes, então. E para esse tempo ainda, não se tinha lentes naquele tempo. Óculos naquele tempo. Ou seja,
Paulo que não foi para ensinar disse sabedoria que não foi humana, para ensinar-lhes sabedoria humana, mas el evangelio de Cristo o Evangelho de Cristo para salvación. para a salvação. Y esa es la enseñanza más grande E esse é o maior ensinamento que hay sobre el planeta que Tierra, existe sobre o planeta Terra. porque todos serán enseñados por Dios, Porque todos serão ensinados por Deus. porque la tierra será llena Porque a terra será cheia conocimiento de la do gloria de conhecimento Dios, da glória de Deus, como las aguas cubren el mar. assim como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, Isaías versículo capítulo 11, versículo 9. 9, y Habacuc E também capítulo Abacuque 2, capítulo 2, verso 14. versículo 14. Para saber de Dios, Para saber de Deus, conocer de Dios, conhecer y de conocer a Deus e conhecer a Deus, tiene que ser por tem que ser la palabra de Dios. pela palavra de Deus. Esa es Essa la educación é a educação que nos da que nos dá el conocimiento de o Dios, conhecimento de Deus la revelación divina. por revelação divina. Por lo tanto, Dios se revela en Portanto, palabra. Deus se revela na sua palavra. Y estuve con vosotros Estive convosco con debilidad y mucho temor. em fraqueza, Y em mucho temor y temor. temor e em grande tremor. O sea, vean Ou seja, cómo dice San Pablo que estuvo en vejam medio como ele diz que esteve de los corintios. entre os coríntios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue A con minha palavra e a palabras minha persuasivas, pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, sino mas con demostración em del demonstração de Espíritu y de espírito poder. e de poder. O sea, una manifestación Ou seja, uma manifestação de Dios en espíritu a través de San Deus Pablo, em espírito através de São Paulo, llevando a cabo levando las cosas a que cumprimento dijo as coisas que ele disse que faria por medio de él, por meio dele, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, sino mas en el poder de Dios. no poder de Sin Deus. embargo, Todavia, hablamos sabiduría falamos sabedoria entre los que han entre os alcanzado perfeitos, madurez. Y sabiduría não porém a sabedoria deste ni de mundo, los príncipes de este siglo. nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, O sea, no sabiduría ou terrena, seja, não sabedoria terrena, sino mas sabiduría celestial sabedoria celestial, del reino de Dios. sabedoria do reino de Deus. Mas hablamos Mas sabiduría falamos de Dios, a sabedoria de Deus, misterio, oculta em mistério, la sabiduría oculta, a qual la sabiduría oculta, la cual Dios Deus predestinó ordenou antes antes dos dos séculos séculos para a nossa glória. Esa sabiduría que predestinó Dios es para qué? Essa sabedoria Para que nosotros. predestinou Deus é para quem? Para nós. La que ninguno de los A qual nenhum príncipes de dos este siglo príncipes deste mundo conheceu. conoció, Porque se a si conhecessem, lo hubieran conocido, nunca habrían crucificariam ao Senhor al da Señor glória. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Mas Deus aún nos-las las revelou profundidades pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas de Deus, ainda as profundezas de del ángel Deus. del pacto, O Espírito Santo, o anjo do pacto, en su cuerpo angelical, Cristo no seu corpo angelical, es el que escudriña é quem aún lo profundo de esquadrinha a profundeza de Deus Dios, transmitirlo para a transmiti-la los seres humanos. aos seres humanos. Por lo tanto, la revelación de Portanto, Dios a es revelação por de medio Deus Cristo, vem por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, ao povo. Porque ¿quién de Porque vosotros sabe las cosas qual dos homens sabe as coisas do homem senão sino el espíritu del hombre o que Espírito do homem que nele está? Porque ¿quién de los hombres sabe
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, que é Cristo, o anjo do pacto, Cristo no seu corpo angelical, o qual em São João capítulo 8, versículos 56 a 58, disse: Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, o viu e regozijou-se. E lhe disseram: não tens ainda 50 anos e tendes visto Abraão? Cristo respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí tem o eu sou. Antes de Abraão. E mesmo antes de Adão também. Porque por meio dele foi que Deus criou todas as coisas. Por meio dele e para quem? Para ele. E os crentes em Cristo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, Senhor nosso. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, não podemos ser ignorantes ao que Deus nos concedeu no seu programa divino. Por isso todos queremos saber qual é a nossa herança, o que nós haveremos de ser e o que nós teremos no reino de Deus, no milênio e na eternidade, como os apóstolos, que pelo capítulo 19 de São Mateus disseram ao Senhor: nós temos te seguido. O que nós teremos? Ou seja, o que teremos no seu reino? Cristo lhes disse: vocês se assentarão sobre 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Ou seja, estarão como juízes. E isso nos mostra que também a teocracia, como no livro dos juízes, por meio dos juízes, Deus reinava sobre Israel. O que também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando espiritual com espiritual. O Senhor Jesus Cristo disse que enviaria o Espírito Santo, o qual nos ensinaria todas as coisas. Aqui São Paulo nos disse que falamos a sabedoria, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ao se ter o Espírito de Cristo, temos a mente de Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é a descendência de Deus, composta pelos
hijas de Dios. filhos e filhas de Es Deus. sencillo entenderlo. É simples entender isso. ¿Qué son los hijos de un O que padre y são una os madre? filhos de um pai e de uma mãe? Descendientes. São seus descendentes. ¿Qué son los hijos e hijas O de que Dios? são os filhos e filhas de Deus? Os descendentes De Dios, de por medio Deus, de Cristo. por intermédio de Cristo e a sua igreja. Cristo es el segundo Cristo é Adán, o segundo Adão e sua igreja la segunda é a Eva. segunda Eva. Todo lo que Tudo es Dios lo vació en Cristo. o que era Deus Cristo lo vació desceu em en su Cristo. E iglesia. tudo que é Cristo desceu sobre a sua igreja. Sencillo como Tão simples assim. y todo lo que Dios iba E a hacer tudo que por Deus Cristo, faria por meio de Cristo, o fez. y todo lo que E Cristo tudo que hará, Cristo fará, lo hace por medio o de fará por meio da sua igreja. y esto es muy importante E isso é muito entenderlo importante compreender, para no estar esperando para não estarmos esperando que Dios por medio de Cristo haga cosas que Deus faça coisas por meio de Cristo fora da sua igreja. É por meio da sua igreja, por meio dos membros da sua igreja, que él está obrando que Ele esteve y atuando continuará e continuará obrando, atuando, cumpliendo cumprindo sus promesas as suas promessas para para cada etapa, cada etapa da sua igreja, para cada era. así como ha cumplido Assim las como cumpriu promesas de as promessas para cada era do passado, las que corresponden cumprirá as que correspondem a este tiempo final, a este tempo final, que son que são las que corresponden as que correspondem de oro de la iglesia, à era de ouro da igreja, de piedra. a era da pedra angular. Por eso el reverendo William Branham Por isso o reverendo Lembrando disse na mensagem que está en un extracto del mensaje, de un mensaje falando numa está mensagem en el libro de citas, que está no en la livro de página citações, 37, página 37, dice, "Miren la edad que disse: viene, olhem a era que vem. la edad", A era, vamos a leerlo vamos ler diretamente, para que assim compreendamos que después de las 7 edades de la iglesia, que depois das 7 eras da igreja, lo que terminaron son las 7 etapas o que de la iglesia. terminaram foram as 7 eras da igreja. La iglesia sigue Mas a igreja continua existiendo existindo y sigue teniendo párrafo 311. No parágrafo 311, ele disse: agora, vamos a tener, temos um ministério chegando que é exatamente como a vida de Cristo. O que identifica o ministério? O que identifica o ministério? A vinda do Senhor. Olhem, a igreja luterana, sob a justificação, vindo fresca do catolicismo. Olhem-na se movendo. Logo, olhem a Wesley, chegando um pouco mais perto à santificação, tecendo dentro das Escrituras. Vejam, em meio a Wesley, e depois, a seguinte coisa que veio, a era pentecostal. A era pentecostal com a restauração dos dons. Os dons espirituais. Essa foi a era representada na era de Laodiceia. Na 7ª etapa da igreja, entre os gentios. Agora, olhem para cima. A era que vem agora. A pedra angular. Vem, estivemos subindo até chegar na era da pedra angular. No sonho que Jacó teve, no capítulo 28 do Gênesis, ele viu uma escada que se apoiava na terra e a parte de cima
vio ángeles apoiava no céu, que viu anjos estaban que estavam bajando y subiendo, descendo e subindo, o subiendo y bajando, ou subindo e descendo, porque porque cuando unos bajan otros suben, quando um desce, outro sobe. y E en la parte alta vio na parte alta ele viu a Deus. y cuando Jacob E quando Jacó ve, viu, oye a Dios que se identifica con ouviu a Deus, el Dios de Abraham, de que Isaac se y de Jacob, identificou como Deus de y le habla. Abraão, de Isaac, ele falou. Luego cuando Jacob Depois, despierta del sueño, quando Jacó despertou do sono, de un sueño interpretado, recordem que um sonho interpretado é uma visão. y E, cuando despierta del sueño, quando despertou do sono, dice, disse: este lugar es este lugar casa de Dios. não é outro senão casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E eu não sabia. Esa escalera es Cristo, Essa escada é Cristo, y Cristo con su iglesia e Cristo com a sua igreja. Vejam, sua igreja suben y bajan sobe e desce escalera para llegar a Dios. nessa escada para chegar a Deus. Ou seja, Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se chega a Deus por meio de Cristo, Para llegar a Dios. Ele é a escada para chegar a Deus. E Él con su iglesia Ele, es com a sua la igreja, casa de Dios. são casa de Deus. Cuando el Señor Por isso, estuvo frente al templo, quando ele esteve na frente do templo de Salomão, no capítulo 2 de São João, destruyan este templo. ele disse: destruam esse templo, 3 días yo e em lo 3 dias eu levantarei. Y muchos pensaban E muitos pensavam que estivesse falando do templo de pedra que estava na frente deles. y al interpretarlo así, E interpretando assim, están colocando a Cristo estavam como colocando a Cristo un como individuo um indivíduo que está incitando a que estava la destrucción del templo. incitando a destruição do templo. Por eso lo acusaban Por isso o acusavam de que había dicho que de que destruiría tinha el templo. dito para destruir o templo. Y ahora E assim, la misma escritura dice, a mesma escritura diz, pero él hablaba mas ele falava de su cuerpo. do seu corpo. Recuerden que el ser Recordem humano que o es ser humano é um templo Dios. de Deus. Y Dios habitó en su templo E Deus humano, habitou em seu templo humano, que es Cristo, em toda a sua plenitude, Salvador. que é Cristo nosso Salvador. Creyente en Cristo como E cada individuo crente em Cristo como indivíduo es templo humano, é templo humano, donde mora el Espíritu de Dios, onde mora o Espírito de Deus. creyente en Cristo. Em cada crente em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo Místico de creyente, é o corpo místico de crentes un templo e é espiritual, um templo espiritual, donde mora Dios onde Deus mora y donde de edad en edad va e onde, subiéndose, de era em era, como se entra a un templo, veio entrando como se entra num templo, atrio se entra no átrio, entrando hasta que se llega e se vai entrando até chegar no lugar mais importante do templo, que é o lugar santíssimo. en la iglesia E a igreja del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, las 7 edades de la iglesia, nas 7 eras da igreja, el lugar santo. Y é o lugar santo. nuestro tiempo corresponde E o nosso tempo corresponde al Santísimo. ao lugar santíssimo. El arca del pacto, E a arca do pacto, a palavra Cristo, traído al veio sendo trazida ao seu templo, à sua igreja, ciudad de era em era, hasta traerlo até trazê-la al lugar santísimo, ao lugar santíssimo, el lugar de reposo, que é o lugar de repouso da arca y por consiguiente e, lugar de consequentemente, lugar reposo de la presencia de de Dios, repouso da presença de Deus, donde Dios onde Deus habitará habitará eternamente. eternamente. Y por consiguiente, donde E, está el consequentemente, arca del onde estiver a arca do Cristo, pacto, el pacto, a palavra de Cristo, donde estarán los querubines é onde estará os querubins de ouro los querubines de madera e os de querubins de madeira de oliveira, as duas oliveiras, lugar santísimo, pois corresponde ao lugar santíssimo, cuerpo místico de Cristo, no corpo místico de Cristo, de piedra angular, a era de pedra angular,
De lá falava Moisés ao povo, e dali falará, não somente à sua igreja, mas também ao povo hebreu. Vejam a era que vem. Aí está chamada a subir a etapa da igreja. E o ser humano, que também é um templo espiritual, tem átrio, que é o seu corpo físico, com seus 5 sentidos, tem o lugar santo, que é o espírito da pessoa, com os seus 5 sentidos também, e tem a alma, chamada também coração, que tem um só sentido, o livre-arbítrio, para crer ou não crer. A alma é o lugar santíssimo da pessoa como templo espiritual. Por isso se diz, entrega teu coração, tua alma a Cristo. E ele entra no coração, na alma da pessoa, para morar aí, nessa pessoa, sendo que é o lugar santíssimo, esse lugar de repouso de Deus, aí Deus habita na alma da pessoa, sendo aí o trono de Deus, governa a vida dessa pessoa, porque Ele é o nosso Rei, que reina em nossas vidas. Estamos vivendo num tempo muito importante, no qual grandes coisas estão prometidas para ocorrerem neste tempo. Portanto, temos que estar conquistando as promessas de Deus em e com o amor divino. Essa é a virtude que corresponde à era de pedra angular, à era do amor divino, o qual é Cristo. De era em era, a luz correspondente resplandeceu em cada era, por meio da manifestação de Cristo, a luz do mundo, manifestando-se em Espírito Santo através do mensageiro correspondente a essa era, e resplandeceu, e iluminou ao povo em cada era. Essa tem sido a luz de cada era. Recordem que Cristo disse que João era uma tocha que ardia. Era um fogo aceso, uma luz. Não se diz lâmpada, porque naquele tempo não havia lâmpadas. Era tocha que se usava, ou velas, lá dentro do templo. E iluminava. Recordem que a luz, para cada etapa, é a manifestação do Espírito de Deus no mensageiro de cada era, o qual converte o mensageiro na luz, para essa etapa do programa divino. Por isso Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra prometida para cada etapa, cada era ou dispensação é a luz para o povo dessa etapa, dessa era. A luz encarnada, feita carne, é a luz para essa era. E nos perguntamos agora, porque temos direito de perguntar.
E nos perguntamos em nosso coração: e a luz para o nosso tempo? Queremos ver a luz do nosso tempo. A palavra encarnada em cada tempo, no mensageiro de cada era, é a luz para cada era. Foi Cristo, a luz, o Espírito Santo, manifestando, cumprindo sua palavra prometida para cada era, em palavras mais claras, para que ilumine as pessoas, a luz da sua era. Essa palavra prometida tem que se fazer carne no mensageiro de cada era e se manifestar e iluminar a alma, o coração, a mente, o coração, a alma e o espírito, para poder ver o programa de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa esteja vivendo. Portanto, a palavra feita carne em cada era é a luz dessa era. Quando João Batista veio, ele era a luz para essa etapa da igreja do Antigo Testamento. E quando Cristo apareceu, era a luz maior. Por isso Cristo disse: João era uma tocha que ardia, e muitos quiseram caminhar à sua luz, mas eu tenho maior testemunho que João. Tinha mais luz para o povo. Assim como de era em era, houve luz na igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como no templo que Salomão fez e no tabernáculo que Moisés construiu, tinha luz, porque estava o candelabro com as 7 lâmpadas acesas. De era em era, foi acesa a lâmpada que iluminaria as pessoas em cada era, no templo espiritual de Cristo, na sua igreja. E a pergunta é: e para o nosso tempo? O primeiro é saber em que etapa está a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo. E em que território está se cumprindo essa etapa. E então, a luz da palavra prometida para esse tempo final será acesa e resplandecerá, iluminará a alma, o coração, a mente e o espírito das pessoas para verem o programa divino correspondente ao nosso tempo. 2000 anos atrás, houve uma luz maior. Cristo que disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quem vê essa luz recebe vida eterna. Na página 69, parágrafo 593 do livro das citações, o reverendo William Branham disse
Na mensagem Restauração da Árvore Noiva, página 77. Virá uma luz. Se levantará. E onde virá? Lá em Jerusalém? Não, Senhor. As luzes da tarde se levantarão. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde vão para onde? Para o oeste. Jerusalém está no leste, no Oriente Médio. E agora? No oeste. Qual é o oeste? O continente americano. Onde veremos essa grande luz prometida para este tempo final? Que iluminará, que se levantará no ocidente, virá o corpo místico de Cristo. E o corpo místico de Cristo é a sua igreja, que é a luz que corresponde se levantar na era de pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. Onde estava o lugar santíssimo? Lá no templo que Salomão construiu e no tabernáculo que Moisés construiu, no oeste. Vejam onde está representado o oeste e, sobretudo, a América Latina. Porque a América do Norte está representada na era de Laodiceia e na igreja de Laodiceia da Ásia Menor. E está representada numa parte do lugar santo, mas a América Latina está representada no lugar santíssimo. E, consequentemente, para esse território, há grandes bênçãos, promessas divinas para serem cumpridas. E daí se estenderá essa bênção para o mundo inteiro. As luzes da tarde vão para onde? No oeste. E falando do leste de Jerusalém, disse, eles já tiveram seu dia e o rejeitaram. Mas as luzes da tarde se levantarão no oeste. Para quê? Para brilhar sobre a palavra. Para iluminar, brilhar a palavra prometida, que está prometida para este tempo final. Para iluminar-nos, para que vejamos o que está prometido para este tempo final, para os crentes em Cristo. Para amadurecer como crentes em Cristo. Recordem que as crianças começam a receber o seu ensinamento em seus lares e vão obtendo mais conhecimentos à medida que o tempo vai passando. Nascem sem saber falar. Porém, vejam o trabalho tão maravilhoso que os pais fazem, que antes de ir para a escola já falam. Ou seja, é um trabalho bem importante. E normalmente tem dois professores, o papai e a mamãe. E quase sempre estão se competindo. Porque quando notam como que a menina ou o menino quer falar, cada um
trata de ensinar as primeiras palavras que devem falar. Mamãe diz para falar mamãe. E o papai? Lhes dizem para falar papai. Quase sempre a mamãe ganha. Porque o papai vai trabalhar e a mamãe tem mais tempo para ensinar. Mas os dois contribuem. E mais adiante, a mamãe também ajuda ao papai para que o menino ou a menina aprenda a falar papai. E observem que o menino ou a menina já sai para a escola falando. Depois, na escola, continua adquirindo mais conhecimento, passa por diferentes etapas, por graus, depois, mais adiante, passa pela universidade, e na universidade se tornam profissionais em suas áreas. Ou seja, a pessoa vai amadurecendo no e com conhecimento. Assim é no espiritual. Os crentes vão amadurecendo até que chegam ao conhecimento de Deus. Porque todos, a Escritura diz que todos me conhecerão, diz o Senhor Deus. Todos serão ensinados por Deus. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias capítulo 14, versículo 9. E assim, a igreja do Senhor Jesus Cristo, com todos os crentes de cada era, vão passando por diferentes etapas. E para este tempo final, que é o tempo para a colheita, tem de amadurecer. Porque não há colheita se o fruto não estiver maduro. E é o Espírito Santo, com a sua luz, o sol da justiça, que nos amadurece como crentes em Cristo, nos amadurece no conhecimento de Deus, nos torna pessoas maduras e como cristãos no meio da sua igreja. Para isso é a luz do tempo final, para amadurecer o trigo para a colheita, para ser colocado fisicamente no reino de Deus, com corpos eternos, corpos glorificados e jovens para toda a eternidade. E ir para a ceia das bodas do Cordeiro, em carros de fogo, como foi o profeta Elias, e também, como Cristo também foi, arrebatado ao céu com os santos do Antigo Testamento. Mas onde se levantará a luz da tarde? No oeste. E essa é a bênção que nos corresponde no programa divino, no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. Recordem que a era da pedra angular corresponde ao oeste, assim como o lugar santíssimo estava no oeste. E estava a arca do pacto, a palavra, ali estava o pacto, ali estava também a vara de Arão que reverdeceu, o maná escondido também. E ainda estavam os dois querubins de ouro, como também estavam no templo que Salomão construiu, os dois querubins de madeira de oliveira, com as suas asas estendidas. Portanto, aí na era do lugar santíssimo, na era de pedra angular,
é que se cumprirá a visão do Monte da Transfiguração. Aí é que aparecerão as duas oliveiras. Aí é que aparecerá a segunda vinda de Cristo, no tempo final. E por que será aí? Porque não foi em outras eras. É para a era de pedra angular, a era do lugar santíssimo do corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. Para quê? Para brilhar sobre a palavra, para amadurecer a fruta, para levar adiante a árvore noiva, com os mesmos sinais e maravilhas e frutos que eles tinham lá no princípio. E chegará a sua parte culminante no cumprimento da visão da tenda. Esse será um tempo onde se verá a igreja como no tempo dos apóstolos. Não sabemos se no começo da tenda, em meados ou no seu final. Isso é assunto de Deus. Quando o reverendo Lembrana foi levado a essa grande tenda catedral em visão ou em sonhos, já se estava tendo atividades, pregações, chamamentos e também filas ou linhas de oração, entrando num quarto de madeira pequeno, todos enfermos que saíam pela porta já curados. Ou seja, não sabemos se ele foi em sonho ou visão, aos 30 dias depois de começado a funcionar a tenda, ou se um ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, não sabemos. E se soubéssemos, então saberíamos localizar o tempo. Mas está bem assim, porque caminhamos pela fé. Mas o importante é termos ao Senhor, assim como Moisés e como Salomão tiveram o templo e o tabernáculo, onde Deus viria para morar no lugar santíssimo. Assim também a igreja do Senhor Jesus Cristo, que corresponde ter o lugar onde o reverendo William Branham viu que a coluna de fogo veio para habitar num quartinho de madeira pequeno, se manifestar e realizar todas as maravilhas que foram vistas pelo reverendo William Branham. A coluna de fogo que Moisés viu naquela árvore. E lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa mesma coluna de fogo, que também a Bíblia diz que é o anjo do Senhor, estará e irá a essa grande tenda catedral que viu o reverendo William Branham para realizar o que foi lhe mostrado, onde resplandecerá a luz no oeste. Na era de pedra angular corresponde ao oeste, porque é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Assim como o lugar santíssimo no templo que Salomão construiu e no tabernáculo que Moisés construiu estava no oeste. Tão simples assim. Portanto, agora não pode estar no leste, senão no oeste, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, o nosso Salvador. E o mais próximo ao lugar santíssimo
é a última etapa da igreja, da era de Laodiceia. Por isso a era de Laodiceia se cumpriu no continente americano. E a melhor parte correspondeu aos latino-americanos e caribenhos. Por isso o reverendo Lembrando disse: o Espírito de Deus saiu desta nação. Mas o segredo está para onde ele foi. Veio se movendo do leste para o oeste. Da primeira era, que começou lá no leste, na Ásia Menor, foi se movendo assim subindo, até chegar ao oeste, na sétima era da igreja, e daí na era da pedra angular. Portanto, a bênção maior corresponde à era da pedra angular e às pessoas que formarão essa era de pedra angular, porque é uma era formada por pedras vivas, crentes em Cristo, o nosso Salvador. E é a era que ele virá e cumprirá sua vinda. Virá com seus anjos e cumprirá sua vinda. Ele será a pedra principal dessa era. Os demais, pedras vivas, que formarão essa era. Nenhuma outra era teve a pedra viva, Cristo, na sua segunda vinda. É para a era de pedra angular, a segunda vinda de Cristo, o nosso Salvador, para nos transformar e nos levar com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E essas promessas as conquistaremos neste tempo final, em e com amor divino, não lutando e pelejando com Cristo, mas em amor divino, conquistaremos pela fé, crendo nelas, e as conquistaremos, e será uma realidade em nossa era e em nossas vidas. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês aqui hoje, ministros, colaboradores, aqui presentes e também em diferentes países. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e será para os que estão em diferentes países até amanhã, pela manhã, com a ajuda de Deus. Foi uma reunião de ministros e amanhã será estudo bíblico, escola bíblica, da qual tivemos já a introdução ontem à noite, sexta-feira, e amanhã teremos o estudo bíblico correspondente ao tema de amanhã. Com a ajuda de Deus, que será o tema Jesus Cristo, a esperança de glória. Jesus Cristo é a esperança de glória para todos nós. E é a nossa única esperança para sermos glorificados e sermos a imagem e semelhança de Cristo, o nosso Salvador. Assim, quando estivermos glorificados e jovens, aparentando entre 18 a 21 anos de idade, e a pergunta é: nós nos reconheceremos nesse dia? Claro que sim, porque no corpo novo teremos todo o conhecimento de todas as coisas.
Porém, las personas as pessoas que no sean transformadas que não sejam no transformadas nos conocerán. não nos conhecerá, porque não cabe de una persona na mente de uma pessoa de 60, 70 ou 90 anos que parezca que tiene que 18 pareça años. ter entre 18 e 21 anos de idade. Por lo tanto, Portanto, estaremos conquistando esa promesa também, essa promessa também, que que é a promessa que nos levará cena de los à ceia das bodas do Cordeiro. Pero tenemos que recibir la fe, Mas temos de receber a fé ser transformados para por sermos los transformados, que os trovões nos dará. Cristo, E os trovões efectivamente, é a voz de Cristo falando consecutivamente, la edad na era de piedra angular. de pedra angular. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. El ministro aquí, E deixo aqui com vocês o ministro, reverendo Juan Ramos, reverendo Juan a Ramos, continuación. para a continuação. Y Miguel, E Miguel, que Dios te bendiga y te que guarde, Deus te abençoe e te y guarde, te use grandemente e te use grandemente en este tiempo. em seu reino neste tempo final.